o tempo, a gente sabe, né, que Joinville chove pra caramba, né, e molhou a turma ontem lá na Arena. O prefeito Adriano Silva esteve presente, outras autoridades, enfim. Então, um esquenta do Jack aí, lá na Arena, para o jogo de sábado. E a presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã da Pan Joinville é do CEO do Joinville Esporte Clube, Felipe Ximenes, que vem para dar o bom dia e trazer as novidades do Jack e a situação de momento do tricolor. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom dia, César. Um prazer revê-lo. Bom dia, Marcos. Bom dia. Um prazer estar aqui com o público da Jovem Pan. Essa questão do trânsito, Marcos, BR-101, principalmente, é uma rodovia que corta Santa Catarina, mexe com a logística dos clubes de futebol também. Também, né? Entende? Porque você imaginou, o Joinville Esporte Clube tem que sair para jogar Itajaí, Florianópolis 2 vezes, tem que sair para Brusque, para Tubarão, para Criciúma, pega um congestionamento, não pode ficar sem jogar. Não chega no horário, né? Já pensou perder um WO, né, Felipe? É mais uma dificuldade do Campeonato Catarinense, né? Eu atribuo que o Campeonato Catarinense é o segundo campeonato mais competitivo do Brasil. Talvez ele só perca em competitividade para o Campeonato Paulista. E tem esse ingrediente a mais, além das chuvas, né, muito constantes aqui na região, é justamente a BR-101, que é a principal via de transporte do sul do país, acaba dificultando muito e fazendo com que a logística precise ser muito bem preparada. Felipe, você comentou, né, sobre a questão da chuva e até queria comentar um pouquinho sobre o evento de ontem, porque até acompanhei pelas redes sociais. Choveu todo mundo ali, molhou o som, o microfone, mas a galera tava lá, né? O CEO, o presidente, o prefeito e o torcedor. O torcedor estava lá, mesmo com toda essa situação do Joinville. As últimas notícias sobre o Jack não são muito animadoras no que diz respeito, perde patrocinador master, aquela coisa toda, mas o torcedor nunca largou o Joinville Esporte Clube. E dá para acreditar que será assim também em 2025, Felipe? Eu vou começar a te responder pelo final, Marcos. A gente perdeu um patrocinador master sim, mas ontem já anunciamos 2. Opa! Né? Então a gente agiu rápido, em menos de 72 horas que a gente foi comunicado, a gente anunciou 2 patrocinadoras. E a estreia é sábado? Já mostramos ontem as marcas, já vão jogar na camisa estampada para a gente poder tapar esse buraco, vamos dizer assim, que tinha sido deixado pela outra patrocinadora. Eu acho isso muito importante. É o Jack, né? Eu estou morando há 6 meses aqui na cidade e realmente o Jack é um patrimônio, não só de Joinville, mas de todo o norte de Santa Catarina, né? Você falou da presença do prefeito Adriano Silva. Eu já tive a oportunidade de estar muitas vezes na prefeitura junto ao Adriano. Ele despacha com a diretoria do Jack a cada 15 dias do seu gabinete na prefeitura, e lá ele tem um memorial onde ele mostra das principais instituições da cidade e o Jack se encontra nelas. E o maior patrimônio de um clube é a sua torcida. E a presença do torcedor jequiano ontem na Arena mostra que a paixão segue viva independente do resultado dentro de campo. O Jack é uma instituição que foi muito judiada nos últimos 10 anos. E a gente está, através da diretoria do presidente D'Artagnan de Oliveira, fazendo um trabalho de reconstrução para que quando o Jack volte a figurar entre as 30 principais equipes do país, que eu acho que é onde ela deve estar, que ele chegue para ficar e não para fazer um bate-volta como acabou acontecendo em 2014. Felipe, a situação financeira do Joinville a gente sabe, aí já há quase 10 anos, muito difícil. O presidente tem comentado, não é, que a tentativa é sempre incansável, mas não está chegando a um resultado positivo. O próximo passo, que é a SAF, então, falar da SAF, é a solução para o Jack? Olha, César, a SAF é uma ferramenta muito importante para que a gente possa dar segurança jurídica para quem investe, para que a gente possa melhorar a governança dos clubes, mas ela simplesmente não basta. É muito importante que, para se transformar em SAF, o clube saiba escolher o melhor modelo de SAF, saiba escolher o melhor momento técnico, financeiro e político para transformação em SAF e, o mais importante, escolher o melhor parceiro. Com um pouco mais de 3 anos da aprovação da lei, a Lei 14.193, a gente já tem exemplos no Brasil de SAFs que deram muito certo e SAFs que deram muito errado. Então eu penso que é um passo importante para o Joinville, talvez seja a grande solução, mas o Joinville precisa fazer isso com muita seriedade, com muito cuidado, para que uma solução
para um problema temporário se torne um problema definitivo para o clube. Então a gente está fazendo isso de uma forma muito responsável. A gente tem uma comissão dentro do Joinville, formada pelo presidente do Conselho Deliberativo, formada pelo presidente do Conselho Administrativo, o vice-presidente do Conselho Administrativo, o jurídico do clube, o CFO do clube e eu, para que a gente possa conversar com parceiros. A gente já conversou com quase 19 parceiros e a gente tem talvez aí umas 5 ou 6 conversas bastante adiantadas para que quando a gente tome esse passo, primeiro a gente comunique o Conselho Administrativo do clube, seja aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube e aí sim a gente possa dar um passo concreto em direção a esse movimento que realmente é muito importante para que a gente tire o Joinville do buraco no qual ele acabou ele próprio cavando nos últimos 10 anos. Felipe, paralelo a esse movimento, a gente tem a questão competitiva, né, do nosso tricolor para 2025. E a pergunta, vou fazer 2 perguntas em uma, que a primeira é o seguinte, né? Qual a prioridade competitiva para 2025 e também a importância do técnico Emerson Maria para o tricolor nesse processo? E aí, já fazendo essas perguntas, vou dar o resultado da enquete aqui que a gente fez. Você acredita que o Jack acertou em contratar novamente o técnico Emerson Maria? O nosso ouvinte que participa pelo canal do YouTube está dizendo o seguinte: 64% das pessoas que estão com a gente aqui responderam que sim, né? O Jack acertou em contratar novamente o técnico Emerson Maria. 12% responderam não e 24% responderam não sei. Bom, prioridade técnica para a prioridade competitiva, né, para 2025 e a importância do técnico Emerson Maria nesse processo, hein, Felipe? Ô Marcos, é o que eu falo sempre, o futebol ele tem uma característica diferente de outros segmentos. Por exemplo, vocês conduzem aqui o Jornal da Jovem Pan de uma forma fantástica. Se vocês saírem e forem para um concorrente ou para uma outra unidade da Jovem Pan, vocês continuarão desempenhando um bom trabalho. O futebol, o fato de um treinador ter feito um bom trabalho numa equipe anterior não garante que ele faça um bom trabalho no futuro. Um jogador que foi muito bem no ano passado não é garantia que ele vá bem nesse futuro. O caso do Ney Franco ano passado. O Ney Franco, quando ele chegou aqui no clube, ele teve uma aprovação de quase 100% de toda a torcida, em todas as enquetes, e o resultado dentro de campo acabou não acontecendo e o próprio Ney optou por sair do clube. A contratação do Emerson Maria, ela passou por um critério nosso que era muito importante a gente trazer um pouco de segurança para o torcedor jaquiano, né? O Emerson Maria foi o treinador do maior título da história do Joinville. Isso certamente credencia o Emerson Maria a vir para cá e ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. Mas futebol é feito dentro de campo. E dentro de campo, a realidade do Joinville hoje é muito dura. O Joinville hoje no ranking da CBF, Marcos e César, é o 9º clube do futebol catarinense. O orçamento do Joinville, dos 12 clubes que vão disputar a Copa Santa Catarina, está aí entre o 7º e o 8º. 7º e 9º orçamento de todos os clubes que vão disputar. Então o nosso objetivo muito claro inicialmente é tentar conquistar uma vaga para a Série D do ano que vem, para que o Joinville não sofra mais uma quebra de calendário como ele sofreu nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, César, nos últimos 3 anos, o Joinville jogou uma média de 9 jogos por ano na Arena Joinville. É muito pouco para um clube que vive de futebol. Em 2024, dos 12 meses do ano, o Joinville competiu 4 meses. Ele ficou 8 meses sem jogar. E isso inviabiliza praticamente um clube, porque ele precisa de renda, ele precisa de sócio, ele precisa de patrocinadores. Então, a partir do momento que a gente conseguir classificar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Catarinense, garantir a vaga para a Série D, a gente pode pensar em voos mais altos. Mas o futebol hoje, ele não é mais aquele futebol romântico da década de 80, da década de 90, que o dirigente amador vinha aqui, prometia títulos, prometia jogadores que chegassem carregados em corpo de bombeiro e acabavam não pagando e colocando os clubes em dívidas astronômicas, como tem o futebol brasileiro. Então, com muita responsabilidade, com muita seriedade e com muita consciência do lugar que a gente está, a gente quer galgar o máximo que a gente puder perante o Joinville. Felipe, como dirigente do Joinville Esporte Clube, qual é o sentimento para receber
o torcedor desse primeiro jogo de sábado. Na Copa Santa Catarina, a gente teve aí um público espetacular. Não é? E para sábado agora? Olha, César, tem uma música da torcida do Joinville que fala que Joinville é sentimento que nunca vai se acabar. Né? E é esse sentimento que a gente espera que o torcedor jequiano leve para a Arena sábado, que a gente renove as esperanças, que a gente renove a paixão por essa instituição que é a maior da cidade, para que a gente possa juntos conduzir um bom campeonato catarinense. Eu tenho uma expectativa que a gente tem aí em torno de 10 mil pessoas na Arena Joinville sábado às 4h30 da tarde. Vamos enfrentar um grande rival do clube, que é o Figueirense, que também está no processo de reconstrução, e que a torcida jequiana possa carregar, como ela sempre fez ao longo dos seus 49 anos de história, o Joinville para a vitória. Felipe Ximenes, CEO do Joinville Esporte Clube. Felipe, o torcedor não larga o Joinville, a Jovem Pan Joinville também, novamente, não vai largar, então a gente vai estar ao lado do Tricolor novamente, vamos estar aqui falando dos jogos, dos resultados, e esperamos sempre resultados positivos. Então, um grande ano para o Joinville Esporte Clube, que de fato tenhamos, né, novamente a retomada daquela programação ao final de semana em que famílias inteiras iam. Primeiro lá para o antigo Ernestão. Opa! Né? É do meu tempo. O César e eu, também é do meu tempo. É. Quem não lembra do Ernestão? Ernestão não foi só para fazer bingo aos domingos, não. Corinthians, né? Quantas partidas aos finais de semana, na quarta-feira à noite, Copa do Brasil e por aí vai. Então, a família joinvilense está com saudade desse programa ao domingo, para a gente lotar a Arena. 2015, acesso à Série A. Eu estava lá acompanhando o Tricolor, fomos a Brasília, fomos a São Paulo. Então, 2025, a gente está nessa expectativa. Bom trabalho para toda a diretoria e conte sempre com a Jovem Pan Joinville, porque o Tricolor sim, continua sendo o Tricolor mais amado de Santa Catarina, e a cidade jamais vai largar esse time. Muito obrigado, Marcos. Em nome do presidente D'Artagnan de Oliveira e de toda a diretoria do Joinville, eu agradeço o espaço aberto pela Jovem Pan Joinville. É muito importante que as pessoas saibam que à frente do clube tem pessoas sérias, pessoas honestas, e que estamos tentando tirar o clube de uma situação realmente muito difícil, mas que, com o apoio da comunidade, com o apoio do empresariado, esse trabalho vai ficar menos árduo do que já é ao longo do nosso dia a dia aqui. Obrigado.